Então, assim, tá, o que eu programei primeiro para hoje? Primeiro eu vou explicar para vocês como, como vai funcionar a questão da apresentação, tá? A minha internet está um pouco lentinha, mas não se assustem, qualquer coisa eu estou com a internet do telefone também, só de repente se dá uma travada, só porque está entrando no outro sistema da internet, tá? Então, a ideia hoje é explicar como é que vai ser essa apresentação no dia 13, tá? Semana que vem eu vou largar para vocês um cronograma de horário ali, para os grupos se inscreverem nos horários que melhor ficar, assim, para vocês, tá? Para vocês terem um público externo, eu vou convidar a turma de quarta-feira que eu tenho, a turma de projetos para assistir. É uma turma pequenininha, tá? E também uma convidada minha de fora também, que é professora, assim, trabalha com projetos, mas não no sentido de avaliar vocês, quem avalia sou eu, é só para realmente ver os tipos de projetos que estão fazendo, pegar ideias, né? Que a gente tem que trabalhar nessa linha, né? De socializar o que vocês estão fazendo. E depois a minha ideia, né? No semestre que vem, é transformar os projetos de vocês em um e-book, tá? Eu já estou entrando em contato com a editora Palavreado, aqui de Guaíba, para criar um e-book da disciplina para ficar para vocês, tá? Então, vamos, né, a luta, assim, tá? Deixa eu só colocar para apresentar. Qualquer coisa pode me interromper durante o processo, aquele nosso velho acordo, né? Antes de... Vou projetar aqui, mas antes de... Eu estava agora assistindo uma fala do José Pacheco aqui. Tem um projeto que é Árvores, árvore de livros e tudo que o Estado adotou. E eu estava assistindo o José Pacheco falando agora, né? E ele falando nas questões de teorias da educação, de educadores. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Sim, pro. Tá. E o José Pacheco falando, né, em vários teóricos, tá? E aí ele trouxe, né, para o centro da discussão a questão da hipocrisia docente, né? Que ele diz que a maioria dos teóricos, a maioria dos professores falam que o centro, né, que o centro do processo é o aluno. E ele falou na hipocrisia, porque na verdade, se o centro do processo é o aluno, a gente está muito atrasado enquanto à avaliação, né? Porque a gente ainda aplica quantitativos numéricos, a gente ainda está muito apegado à questão de avaliação, à questão de prova, e quando eu tenho somente esse tipo de instrumento, o centro não é o aluno, né? O centro, na verdade, está sendo o sistema, o processo, enfim. E assim, aí eu coloquei para mim, né, minha meta de vida, comprar todos os livros do José Pacheco, sabe? É um investimento de vida, assim, porque tudo que ele falou hoje, assim, como diz o outro, né, vem no cerne, vem na alma, assim. Então, muito relevante. Boa noite, Lu. Muito relevante, assim, o que ele trouxe, né? Como a gente é hipócrita, né, quando a gente trabalha nessa questão de o centro é o aluno, né? Então, muito bacana. Coloquei como meta de vida, até me aposentar, comprar todos os livros do José Pacheco, porque assim, ó, nunca, eu já tinha ouvido falas dele, mas nunca ouvi uma fala tão simples de um cara que trouxe a escola da ponte para o Brasil, né? Então, eu digo, né, quem tem conhecimento mesmo é humilde, né? Tem simplicidade no falar, mas bem interessante para quem quer, e isso se aplica a qualquer área, tá? Qualquer licenciatura. Então, bem interessante, assim, como contribuição trazer para vocês. Eu acho que fica gravado, depois até posso disponibilizar para vocês a fala bem curta hoje, 40 minutos, mas falou muito bem. Deixa eu só ir aceitando a galera que está chegando antes de seguir aqui. Tá, então, vou minimizando aqui e vou trazendo para vocês. Então, para quem chegou agora, a ideia é trazer um pouquinho como é que vocês vão montar a apresentação para o dia 13, tá? Então, o primeiro slide de vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui que andou demais.
Primeiro slide, tá? Vocês podem fazer com qualquer recurso, tá? Canva, PowerPoint, qualquer coisa, não tem problema. Mas no primeiro slide, obrigatoriamente, tá? Tem que conter as seguintes informações: nome da Ubra, o brasão da Ubra, tá? Pode ser o mesmo, aquele que tem na capa lá do projeto de vocês, ou podem buscar outro na internet. Título do projeto de vocês, nome da disciplina, os componentes e a data. Isso tudo tem que ser organizado no primeiro slide, tá? Então, tem que conter essas informações lá no primeiro slide de vocês, tá? Num segundo slide, eu peço o título do projeto de novo, só que eu peço que vocês coloquem o título e tragam alguma imagem que faz referência ao projeto de vocês, tá? Coloca uma imagem e o título, para ficar como se fosse uma contracapa da apresentação, assim, e para mim também ver que mensagem vocês querem passar com essa imagem, tá? Não precisa ser uma imagem gerada das interações de vocês, pode ser uma imagem que vocês acham, né, que se identifica bem com o projeto de vocês, tá? No terceiro slide, vocês vão colocar público-alvo pretendido, tá? Então, contextualiza, tá? O que vocês pretendiam de público, né? Mas pode ser que o público pretendido de vocês não foi o alcançado. Vou trazer como exemplo aqui, por exemplo, lá o projeto da Ângela, da Pamela, do pessoal, que eles tinham, né, como público pretendido, né, o pessoal do Asilo Padre Cacique, se não me engano, e acabaram, né, migrando para um público de outra escola. Então, contextualiza qual era o público que se pretendia e realmente o que alcançou. Tá? Então, próximo slide, tá? Colocar os objetivos geral e específico que vocês já têm. É só trazer para cá, trazer eles para a gente contextualizar e amarrando com a apresentação de vocês. Metodologia, tá? Como era a proposta e como realizaram. Na verdade, como é que vocês fizeram esse projeto, tá? Não preciso trazer toda aquela minha metodologia clássica lá do projeto, mas tragam como é que vocês fizeram, né? Como é que foi realizado o projeto de vocês, Prof, tá? Oi? pode ser, tipo, não tão formal. A metodologia foi feita assim, 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 aí na hora de apresentar a gente pode falar mais. Isso? Claro, isso mesmo. É isso que eu quero, tá? Descrever tipo um resumo. Como é que foi o teu método, como é que tu realizou o teu, tá? Porque como vocês fizeram. E aí, a metodologia formal a gente já tem no projeto, não precisa trazer para apresentação, tá? Então, que as pessoas entendam como é que vocês fizeram, já tá ótimo, tá? Gente, se alguém tá escrevendo ali no chat, eu não consigo ver, ou levantaram a mão, que eu vi um barulhinho aí. E aí, o próximo, tá? Os resultados. Um pequeno texto resumindo os resultados, tá? Aqui não são, calma que vai ter o das evidências, tá? Mas aqui é um pequeno texto colocando os resultados ali que vocês obtiveram e escrevam, né? Façam uma pequena síntese ali daquilo que vocês alcançaram, tá? Pode ser por tópicos, tá? Mas o importante é trazer, né, de uma forma escrita esses resultados. Na verdade, é um exercício que a gente acaba fazendo. As evidências, tá? Fotos, vídeos e prints, tá? Eu não vou dar um número de slides para evidências, porque eu vou dar uma limitação de tempo para vocês apresentarem. Então, usem quantos vocês acham que vocês realmente têm que trazer, que vocês têm que colocar, tá? Se precisar, a gente passar algum vídeo durante, a gente faz, sem problema nenhum, tá? Então, fica bem ampla, fica bem aberto para vocês trazerem, tá? E escrever de forma resumida as percepções de fechamento do trabalho. Aqui eu quero mesmo um relato, tá? Colocar, né, algumas percepções, o que se evidenciaram no trabalho, né? Em função como é que o grupo andou até aqui, eu deixei um slide livre para isso, tá? Felipe, é obrigatório? Não. Se não quiser colocar, não tem problema esse aqui. Mas, se quiser, é bem interessante para a gente colocar as percepções, porque hoje eu já vou trazer a percepção para vocês durante o caminho, tá? Hoje eu vou apresentar algumas percepções que eu tenho da disciplina, dos projetos e tudo mais, tá?
E sempre naquele discurso, né? De repente, aquilo que não deu certo serviu muito, às vezes, de lição, serviu de aprendizado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração como professores, tá? E as referências que vocês têm do trabalho escrito, tragam para cá, para as pessoas também, né? Terem a noção que vocês também pesquisam, que vocês buscam, que vocês buscaram um referencial, tá? Tá, antes de eu iniciar a proposta, eu vou parar de apresentar um pouquinho para falar um pouquinho sobre como é que nós vamos fazer essa apresentação, tá? Vocês terão em torno de 15 minutos, tá? Para apresentar cada trabalho, de 15 a 20. A proposta é que a gente inicie às 18h30 no dia 13, tá? E vá até onde nós precisarmos até às 10. Faltando tempo, a gente termina no dia 20, tá? Escolham 2 pessoas para falar do grupo, tá? Para apresentar. E aí, ao final dos trabalhos, se não der tempo dia 13, que eu acho que não dá, dia 20 eu faço a arguição e comentários e já largo feedback e já largo o parecer e já lanço nota. Dia 20 sai com um pacote fechado, né? Felipe, tal grupo, a tal pessoa não fez o relatório lá na avaliação final. Reprova. Porque se não faz o relatório, não entrega, não tem direito à recuperação, né? Pelo novo sistema, tá? Mas pelos que estão aqui andando, todos, né? Todos têm que postar o relatório, tá? E a apresentação, o que eu vou contar vai ser essa apresentação aqui, vocês não vão precisar postar para mim, né? E sim o relatório somente, que é o do dia 6, tá? Mas vamos falar da apresentação. Então, escolham 2 para apresentar, pode ser 1, não tem problema, mas no máximo 2, que tem de 15 a 20 minutos para apresentar. Realmente trazer aquilo que foi do projeto. Eu sei, acompanhei todos, sei aqueles que tiveram mais dificuldades, sei aqueles que não conseguiram alcançar todos os resultados. O que está sendo avaliado aqui hoje, que vai ser avaliado no dia, não é que se vocês alcançaram todos os resultados, mas que vocês conseguiram chegar ao fim do processo, tá? Então é isso que é o que está sendo levado em consideração, tá? Porque até quando não tenho processo, eu não consegui resultado, desculpa, não tem processo, não, quando eu não tenho resultados, a evidência de eu não conseguir resultado tem que existir, né? A negativa de uma instituição, a não participação, essas coisas assim, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, claro que no dia da apresentação de vocês, eu já estou com a nota de vocês praticamente fechada, tá? Porque eu já venho montando, né? Eu sei que agora são meras formalidades, assim, mas para vocês apresentar. Tá? Então, essa é a proposta para o dia 13. Semana que vem eu vou dar os horários, vou passar os horários e vocês se encaixam, tá? Nos horários que vocês acharem melhor para apresentar. Não vou dar uma ordem da apresentação. Tá? Tipo, comecei às 18h30 e os componentes ali do grupo da Luciana querem, já podem. Se inscrevam às 18h30 ali, vai tá certinho os horários para vocês. Então, essa é a... Se eu ver que vai esgoelar muito tempo, eu paro a apresentação, porque é um crime, às vezes, tu deixar um grupo lá para a finaleira da aula, né? E aí o pessoal já está cansado, está todo mundo cansado e não aproveita, tá? Então de apresentação é isso, tá? Formatação bem livre para vocês criarem, para vocês colocarem arte. O que tem que ter são aqueles componentes que eu coloquei ali, né? Que vocês têm que trazer para a apresentação. Tá? Então, essa é a ideia, mas podem criar à vontade na apresentação de vocês, tá bom? Se quiserem me mandar antes para me dar uma olhada, quem quiser que eu apresente no dia aqui também, para vocês poderem falar e tudo mais, me passem a apresentação que eu apresento a tela para vocês aqui, não tem problema, tá? Que a gente combina assim, tá? Alguma dúvida, assim, referente à apresentação? Viu só, Grace? Na geleira dá frio, botou toquinha, né? Frio demais. Eu tô dizendo. Então tá. Então vou seguir com um plano para hoje aqui, que a ideia é trazer para vocês um pouquinho, assim, das minhas percepções durante a disciplina.
Então, buenas, vamos lá então. Tá, olha só. Eu fiz uma análise desde o começo, quando a gente iniciou lá a disciplina e tudo, e vou trazer algumas inquietações para a gente conversar, tá? Então, olha só. A proposta, né, da disciplina, obviamente, é trabalhar com projetos, né? O principal, né, os principais objetivos era o surgimento de temáticas sociais. Tá? Foi um requisito atendido, tá? Eu trouxe dois aqui, duas temáticas sociais que surgiram nos trabalhos, mas a gente tem mais, mas eu trouxe duas para evidenciar, né? Arrecadação de alimentos e suporte educacional. Tá? Seja ele lá na questão dos movimentos físicos e tudo lá, seja no apoio para a organização dos estudos, seja nas aulas de reforço, esse requisito foi atendido. Surgiram temáticas sociais, tá? Os temas foram livres, né? Então surgiu. Então, os objetivos ali iniciais que eu tinha, que a disciplina tem, falando melhor assim, foi um requisito atendido, né? Que surgiram essas temáticas. De repente não foi bem trabalhado, poderia ser bem trabalhado, ok, mas não é essa a discussão que eu trago aqui. Tá? A discussão que eu trago é que essas temáticas foram atendidas, tá? Então isso ficou bem bacana, assim, porque na hora de cadastrar o projeto de vocês, que a gente tem que cadastrar no programa de extensão, que já foi cadastrado até o de vocês, é um requisito atendido, tá? Então isso a gente sempre tem que se preocupar. Quando a gente propõe um projeto, a gente tem que ter essa preocupação, se aquilo que a gente tem como objetivo inicial foi atendido. Tá? Então, isso é bem importante estar avaliado. Não foi atendido. Ok, vamos elencar o porquê que não foi atendido. Hoje eu trago algumas coisas que não foram atendidas, tem algumas percepções e vocês podem reforçar outras, mas não tem problema nenhum, só a gente tem que identificar. Não é eu propor um projeto de trabalho, alguma coisa assim, dizer, não consegui nada, vou parar e deu. Não, aí não é essa a questão, né? E sempre reforçando para vocês, trabalhar com grupo é difícil, dá um trabalhão danado, e é por isso que eu não desisto de trabalhar, tá? Se coisa fácil, todo mundo faz, né? Trabalho coletivo, parcialmente atendido. E aí eu fui começar as conversas nos grupos, acompanhamento, orientação, o porquê que isso foi parcialmente atendido. Levantei algumas hipóteses, tá? Levantei algumas coisas. E podem ter várias outras que vocês podem elencar, tá? Mas o que eu constatei? Ele foi parcialmente atendido. E vai ser sempre o trabalho coletivo parcialmente atendido, tá? Vai ser sempre. Trabalhar com pessoas é isso, né? Então, possíveis motivos, tá? Disfunção do espaço-tempo, que a gente ainda tem muita dificuldade de porque eu estou em casa, ou daqui a pouco porque eu estou trabalhando, chego em casa, eu estou no ensino remoto, eu não tenho aquela minha mesma obrigatoriedade. Isso é uma disfunção nossa, tá? Como ser humano, né? Por isso que eu digo para vocês, tem muitos que dizem, não, eu prefiro estar em sala de aula, porque sabe que lá essa disfunção espaço-tempo vai ser controlada, tá? Então, sim, isso existe, não tem como a gente negar, tá? Então, essa disfunção espaço-tempo eu percebi bastante, mais acentuado no semestre passado e mais controlado esse semestre, tá? Mas existe muito, tá? Falta da figura física do mediador, no caso do professor, do mediador, enfim, porque não estar em sala de aula física com vocês é um prejuízo, né? Porque a gente não tem aquele, não o controle, mas a gente não consegue ter aquela percepção que a gente está juntos ali, né? Dificuldade de se perceber enquanto engrenagem. Muita gente ainda não entendeu que aquele pouquinho que ela não faz vai ser um montão para aquele que vai acumular lá o trabalho, tá? Outras atividades em horários de aula. Muito, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de gente, porque não está estudando à noite, mesmo sendo um remoto, está trabalhando até mais tarde. É uma quantidade absurda. Por que eu digo isso para vocês? Eu tenho em torno sempre de 25, 26, 24 em aula. Depois eu vou olhar as visualizações dos meus vídeos lá, 24, 25, 30, bate meio a meio. Então, muito dessa galera está trabalhando à noite. Então, tá? E Covid. Tá? A Covid foi uma coisa que esse semestre eu tive vários casos. Tá? E aí também, né? Eu vou parar de apresentar aqui e quero que vocês me levantem, né?
quais são as maiores, assim, quando a gente vai trabalhar, assim, gente, com uma questão crítica do trabalho, a gente nunca vai pensar na pessoa Grace, tá? Eu não posso pensar, por exemplo, mas eu não fiz por causa do André. Mas quais são os fatores que estão me atrapalhando no ensino remoto, né? Eu digo para vocês, quando eu estava na minha outra casa em Tapes, uma casa pequena, a questão familiar estava me prejudicando. Porque quando eu estava com atenção ali, tentando, às vezes, dar aula para vocês, né? Eu não conseguia, porque às vezes tinha alguma coisa que me perturbava. Agora que eu estou aqui na minha casa em Guaíba, eu tenho um espaço fechado para me estudar. E tá trancada a minha porta ali. Tá trancada. Ela tá trancada porque, assim, é o meu momento com vocês. Mas eu tive muito essa disfunção, né? Da gente tentar compreender. E o que vocês perceberam, assim, a mais, assim, nessa questão de trabalhar em grupo no remoto? Mais dificuldades, assim, o que vocês perceberam a mais? Pode falar, Marília. Prof, primeiro eu vou pôr o que eu vi de dificuldade em mim, tá? Hoje eu ainda estava pensando sobre isso, fazendo uma análise de como vai ser o próximo semestre, que vai ser muito puxado e tal. E eu pensei, quando eu estava no presencial, eu chegava em casa, as meninas já estavam dormindo, eu me sentava e eu dava continuidade ao que eu fazia na faculdade ou continuidade a outros trabalhos. Hoje em casa, eu não vou mentir, eu raramente olho em casa o que tem para fazer. Eu faço no serviço pela manhã, que lá é mais tranquilo, e fico bem relaxa assim, em relação às aulas. Sento na hora que a gente tem a aula aqui e depois não dou seguimento. Então, é realmente muito cômodo a gente estar em casa. É bom, mas eu não consigo. Para mim, não dá. E sobre o grupo, eu penso assim, ó, a gente lá no presencial, a gente não pode ser hipócrita de dizer que não tinha aquele que só ia nas coxas, né? Que sempre tem num grupo, alguém assim. E no presencial, agora, não tô falando da nossa disciplina, mas isso aumentou um pouquinho mais, porque daí, eu não tô fazendo por causa disso, eu não tenho aquilo. As desculpas, vamos dizer assim, aumentaram, e daí, sim, cai sobre 1, 2 ou 3 as responsabilidades maiores, e a gente acaba tendo que assumir o lugar, às vezes, não de liderança, mas de ir à frente do grupo, e se torna o chato, se torna o que está sempre cobrando, que está sempre pedindo, e eu vejo isso com muita dificuldade nos trabalhos em grupo. No geral, tá, gente? Bom, não, mas boa tua percepção. Boa, muito boa. Pois eu vou considerar ela. Jennifer? Eu vejo, na minha dificuldade foi exatamente o que a Marília falou ali, que a gente fica mais cômodo em casa, chega super cansado, e aí quando tu vai para aula, a gente tem essa obrigação de sair do trabalho e ir direto para aula. Então é muito diferente. E aí, às vezes, a gente tem que ter esse controle de estudar em casa, de ter esse compromisso, né? E a questão dos grupos é que nunca batia o horário para todo mundo se comunicar. Isso foi o maior problema, porque um chegava mais tarde, o outro não estava, tinha compromisso disso, daquilo. Se era verdade ou não, não se sabe, né? Mas dava esses desencontros, assim, a gente marcava de fazer reuniões, mas nunca dava certo. E aí, cada um tem a sua vida, não tem como a gente saber se é verdade ou não, né? E eu vi que eu já tinha dificuldade, assim, dessa interação em grupo, porque, como eu tinha te dito, eu fico com aquilo na cabeça e eu sou muito ativa. Tu me dá uma tarefa hoje, eu quero fazer hoje. E cada um tem o seu ritmo. Então, eu acabava me frustrando e vi que para mim não estava legal, por isso que eu saí do meu grupo, né, para também não prejudicar os demais. E eu vejo que online, então, piorou, né? No ensino remoto, piorou total, assim, porque tem essa falta de comunicação muito grande.
Então, a gente também acaba estando estressados, porque a gente trabalha, eu, por exemplo, estou trabalhando o dobro do que antes da pandemia, então o meu tempo é muito curto, e estava dando esses desencontros na hora de conversar, de debater, e essa questão da rotina de cada um, que complicou bastante. Quem chegou agora, eu já coloco o slide e mostro para vocês o que a gente está discutindo, tá? Na verdade, assim, eu tenho esse misto de sentimento também. Eu sempre, né, prefiro ainda acreditar na humanidade e ter como verdadeiro aquelas mensagens que me mandam, mas é como tu falou, Jennifer, a gente não tem esse controle, a gente não sabe realmente o que está acontecendo, né? E às vezes acreditar nesse ponto, né, acaba sendo a única saída. Mas, né, isso também gera uma sobrecarga bem grande, né, para nós. E o copo, ele, né, depois ele, como diz o outro, né, ele está meio cheio, uma hora ele transborda, e é melhor a gente sair de algumas situações antes que esse copo transborde, né? Então, a gente tem... Isso é uma coisa que eu aprendi muito durante a pandemia, né? Às vezes eu fico pensando... Saber o teu limite, né? Exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Perfeito. Entender o limite. Entender, né? Pri? Oi? Oi? Assim, ó, eu vou falar um pouco de mim. Eu sou uma pessoa, assim, que nessa pandemia, eu me vi muito procrastinadora. O que eu faço? As coisas importantes, eu deixo para depois e vou fazendo aquilo que não é tão importante. Vou deixando tudo para depois. Para depois, e quando vê, né? Mas, assim, na tua disciplina até que não, mas nas outras tá complicado. E outra coisa, de colégio, peguei Covid, né? A função da saúde. E agora que todo mundo está passando a Covid, meu pai está internado no hospital, AVC, foi tudo junto. Então, eu tô por aqui de trabalho, por aqui de coisa, e amanhã eu tenho que passar o dia no hospital com ele. É complicado. Bah, esse ano, para mim, está sendo o ano da bruxa, porque tá bem ruim, assim. E em função do meu grupo, assim, ó, o grupo, ele... Um chama, o outro chama, tem coisa para fazer, não tem, aquela coisa toda, né? Só que, assim, a gente nunca consegue se juntar todos no mesmo instante no grupo, né? Daí, quem tem alguma informação importante, coloca ali, e lá pelas tantas, o outro lá viu, responde, aí outro responde também, mas tudo separado. Por mais que a gente já tentou fazer uma reunião, né, todos juntos, mas é difícil, né, porque cada um tem os seus afazeres e tal. E eu acho que isso é uma coisa que complica um pouco, porque a gente não consegue nunca todo mundo se juntar e fazer uma reunião e tal, né? Mas apesar de não conseguir todo mundo se juntar, todo mundo está ajudando, né? É isso. Prof, deixa eu só levantar uma outra coisa que é positiva, que a gente conversou bastante, né? Já que as meninas tocaram nesse assunto, que é sobre o acreditar. Muitas vezes a gente não acredita naquela pessoa, pensa coisas negativas e no final ela nos surpreende, nos traz sempre uma coisa assim que tu não esperava. E isso eu conversei com o Felipe esses dias, que eu vejo tantas pessoas se reinventando agora na pandemia, que isso fica assim, nossa, pessoas que achavam que não sabiam mais o que fazer, e hoje estão fazendo coisas que são maravilhosas, e creio que nas aulas também, na EAD, muitas pessoas vamos dizer, sobressaíram do que eram lá no presencial. O prof já relatou muitas colegas que se desenvolveram bem mais. Então, mesmo sendo complicado os trabalhos em grupo, eu acho que ainda vale a pena a gente acreditar no outro, tentar auxiliar, eu não quero usar a palavra empatia, mas dar um suporte, como o Felipe falou outro dia, mandar um bom dia, perguntar como tá, que às vezes isso muda o dia da pessoa e faz com que ela tenha mais vontade de fazer as coisas, né?
isso aconteceu comigo, assim, por isso que eu digo, eu estava bem desanimada e eu precisei de um sacode para poder voltar ao grupo e acho que voltei bem, assim, voltei querendo reerguer e fazer o melhor por todos. Não, é bem nessa linha, né? Eu acho que é muito essa questão, por exemplo, ali que a Pri fala da procrastinação, mas também, às vezes, não é a procrastinação, né, Priscila? Às vezes a carga tá pesada aí fora. A gente também tem que entender que a carga também tá pesada. Pesou a carga bastante, né? Eu acompanho, a maioria dos meus alunos trabalha. A maioria trabalham, tem família, tudo mais, e pesa, e pesou. Então, uma coisa que a gente tem que avaliar. Às vezes não deu tão certo, né? Mas deu certo, né? Vários pontos assim que vocês demandaram são verdadeiros. Um exemplo aqui que eu vou trazer, o pessoal da educação física não, né? Mas, por exemplo, o que eu fiz esse semestre? O aconselhamento, eu mudei a tática. Eu fiz aconselhamento por aconselhamento manual, tá? Por quê? Aí eu montei um baita de um mapa no meu escritório, agora eu tenho todas as disciplinas que todos estão fazendo. E o que eu vou fazer? Vou entrar na disciplina que o Iago está fazendo EAD, o Iago não está postando. Eu vou chamar o Iago no privado e vou buscar um por um. Por quê? A gente está num curso de extensão, que é de pedagogia. E daqui a pouco eu não vou ter oferta. E aí eu não tendo oferta de disciplina, falta só uma disciplina. Paciência, só semestre que vem. Mas o que eu fiz? Não é uma questão de cobrança, é uma questão de auxiliar nesse processo. Já pedi 2 monitoras, uma delas é a Andréia, já avisei ela, para me ajudar nesse auxílio, né? Pedir monitoria para o Uber, enfim, claro, né? Porque a gente também... Na verdade, você ia confirmar. Já está Mas confirmado. tá bom, tá confirmado. Está confirmado, tá? Porque é auxiliar no processo, não é uma questão de cobrança. Eu tive vários acadêmicos que pegaram 6, 7, 8 disciplinas e reprovaram em 4. O que isso acarreta? Não é só a disciplina que reprovou, pode perder a bolsa, né? Então, essa questão agora que... Mas por quê, né? Porque, sim, é uma necessidade. O que eu tive que fazer, né? Já vou voltar para a nossa apresentação ali para me seguir. Mas o que eu tive que fazer? Eu fui para o manual para ver certinho o que tem, como é que vamos fazer. Estou chamando um por um no privado do WhatsApp, né? Conversando, mandando o que tem que fazer. Mas, né, eu vou ter alguns educação física que eu vou encontrar, porque o estágio de gestão eu vou dividir com a educação física. Então, a gente vai estar se encontrando também. Mas só para dizer para vocês que a gente tem que parar e fechar o semestre vendo aquilo que a Jennifer colocou, né? Que a Priscila colocou, que a Marília colocou, enfim, que nós sabemos o que está carregando lá fora, o que está sobrecarregando, qual é a questão da minha procrastinação, se eu estou procrastinando por falta de organização ou se realmente alguns fatores externos prejudicaram isso, né? A gente também tem que entender. A gente tem que se cobrar, mas pense em uma coisa, há 1 ano e meio a gente está se cobrando. Há 1 ano e meio a gente está fazendo dar certo. Vai um ponto que a gente tem que ver também que às vezes não é só problema de falta de organização, de procrastinação. Às vezes a carga ficou pesada mesmo, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? É. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, tu quer se formar, tu quer fazer várias coisas, e a gente tem que saber o nosso limite, porque chega um momento que daí tu não acaba não fazendo nada, porque tu acumulou, e a gente não consegue fazer tudo, né? Sem falar nos imprevistos que ocorrem na caminhada. Eu ia dizer isso. Às vezes não é nem o que a gente quer abraçar, às vezes é o que o mundo joga ali no nosso colo e a gente tem que pegar. Eu acho que foi para a Marília que eu mandei para ela, né? A Marília disse, né, vamos lá, vamos se formar, vou te tocar todas as coisas. E ela para mim assim, será que eu dou conta? E eu mandei para ela, se tu não abraçar o mundo, tu dá conta, né? Então, tem um momento que a gente tem que... É nós, entendeu? E tem esse momento que a gente tem que dizer, ó, é nós e ponto, né? Então, fica a dica. Isso foram percepções minhas nos trabalhos, entendeu? Muitas vezes, né? Claro, gente, a gente tem os relapsos, sim. Vocês trabalham em grupos, vocês sabem. Eu não preciso estar dizendo para vocês aqui. Eu sei cada grupo, sei quem é e tudo mais, né? Eu sei disso, né? Sei também aqueles que não trabalham e dizem que trabalham. Então tem tudo isso, mas eu não tenho como medir, como disse a Jennifer, né? Eu não tenho como medir. Então é muito complicado a gente ter essa medida. Mas foi uma percepção que eu tive, tá? Para quem chegou ali, a gente estava sem a apresentação aqui, só explicando para vocês, eu trouxe, tá? O que no trabalho que a gente está desenvolvendo, nos projetos, na proposta, o que já foi atendido, assim, com a proposta que eu tinha de trabalho, né?
Primeiro eu comecei com o surgimento das temáticas sociais e isso foi atendido, tá? E agora a gente estava discutindo a questão do trabalho coletivo, né? Que eu coloco como parcialmente atendido e levantei possíveis motivos e agora surgiu mais um monte, tá? Mas o porquê que às vezes não foi atendido esse requisito, tá? Formalização do projeto, totalmente atingido, tá? Apresentação e escrita da proposta está funcionando, existe produção. E os fluxogramas mostraram isso, entendeu? Então, está funcionando. Não, às vezes, na totalidade do grupo, como foi colocado, isso eu sei. E assim como a gente colocou, como a Maria colocou, não vamos ser hipócritas. No presencial, a gente ia ter gente que não estaria participando também e só colocaria o nome ali, ou iria na apresentação, né? Então, mas na formalização, está tudo muito bem e parabéns, assim, uma turma que até se desenvolve bastante. O espelho do projeto, tá? Que vocês trabalharam com o mesmo fluxograma também, que daí a gente revisita as etapas do projeto. Era uma das projeções que eu tinha para a disciplina e funcionou até melhor do que eu pensava, tá? Relação com a prática de vida, tá? Paralelo entre o projeto e o projeto de vida, estudantil e acadêmico, que finaliza o prazo hoje, já tive alguns relatos, que atividade boa de fazer, que bom fazer. Por que eu fiz isso? Tá? Para vocês entenderem que aonde vocês chegaram não é de graça, que vocês lutaram muito para chegar até aqui. Tá? Não é de graça que tu chega na graduação, não é de graça depois que tu vai chegar na tua especialização. A gente tem que parar com essa mesmice de dizer que, gente, estar aqui já é uma vitória. Sabe? Alguém levantou a mão aí? Não, é que eu ia falar uma coisa e Pode depois... falar, fale. Quero te ouvir. Não, assim, ó, tu falou que todo mundo lembrou de certas coisas, né, fazendo o projeto de vida, né, tal. Eu me lembrei de uma coisa meio desagradável, né, quando eu passei, quase que assim, ó, eu terminei o ensino médio pelo EJA, né, aí eu fiquei 11 anos parada, né, me dedicando à família, à casa, enfim, a outras coisas, né, e voltei depois pelo ProUni. Aí, quando eu fui fazer minha matrícula na UBRA, eu tive que ir na minha antiga escola, pegar o meu histórico. E quando eu chego lá, uma professora querida me viu, né? Pri, o que tu tá fazendo aqui? E eu vim pegar o meu histórico, que eu vou fazer educação física, né? Que eu fui aprovada no ProUni e tal. E ela, quem te viu e quem te vê? Nunca imaginei tu fazendo faculdade. Das minhas alunas, eu nunca imaginei tu entrando numa faculdade. E assim pra mim, e eu fiquei olhando assim pra ela, e eu, tu te enganou. E ela, me enganei mesmo, não sei o quê. Sabe? Tipo, foi tão chato isso. Se catar. Me deu vontade de mandar ela longe. Imagina se ela diz isso para um aluno que ainda está em processo no ensino médio. Coitado, já perde todas as esperanças. Sim, criatura, tá doido. Pri, isso é muito chato, Vi. Eu fui fazer matemática, que eu já coloquei numa aula porque eu reprovei 2 anos. Reprovei no 7, depois, no segundo ano do ensino médio, eu reprovei e o professor me disse que era para me parar de estudar. Eu trabalhava eu era feirante na época e tudo. Trabalhava na feira e disse, continua na feira e tudo mais. Eu disse, beleza. Fiz matemática, passou um tempo, fiz matemática. E eu fui na casa dele levar o meu convite de formatura, né? E disse, olha, tá aqui o meu convite de formatura e gostaria muito que o senhor fosse. E uma coisa que me doeu fazer aquilo, mas eu tive que fazer, porque era uma questão que me incomodou muito na minha vida, né? Eu disse para ele, e com certeza eu vou ser um professor muito diferente que o senhor foi para mim. Mas aqui o convite da minha formatura. E um detalhe, eu disse para ele. Eu não paguei 1 centavo na minha graduação. Eu fui para a Uni. Mas é uma coisa, Priscila, a gente pega isso. Que bom que ele fez aquilo comigo aquela vez, entendeu? E que bom que tu lembrou disso também. Porque com certeza tu não vai repetir isso que ela fez com um aluno teu. Eu tenho certeza que tu não vai repetir isso. A gente lembra de algumas coisas, né?
Sabe Pois que eu coloquei na minha linha do tempo algo parecido, sabe? Falando sobre isso dali. Eu tô com a câmera fechada porque a minha internet tá bem ruim, tá? Tá. Aí eu coloquei algo, sabe? Porque eu acho assim que tantas coisas, tanta gente incentivou a gente quando a gente recebeu o resultado do ProUni, mas várias pessoas também não incentivaram. Só que isso vai muito da gente também saber usar a nosso favor. Porque eu sou uma pessoa que, se me desafiar, é pior ainda, né? Porque aí eu vou atrás, sou meio birrenta. Então, eu disse assim, essas coisas a gente tem que aprender a lidar também com o tempo a nosso favor. São coisas que eu coloquei algo parecido na linha do tempo ali, depois o senhor vai ver até, que a gente tem que agradecer a essas coisas também, porque são aprendizados, porque a gente acaba que essas pessoas que acabam achando que vão desmotivar são as que nos tornam mais fortes. Uhum. É bem assim. Sabe, prof, que a minha frustração foi diferente porque eu cursava direito antes de ir para pedagogia, né? Eu cursei 4 semestres, eu estava indo para o quinto. E é uma área muito difícil de trabalhar porque competição entre trabalhos, assim, é muito grande, né? E aí tu pensa, trocar de direito e ir para pedagogia, nossa, tu vai trocar o direito e não sei mais o que e tal. Que tu deve ter ouvido, amiga. Muito. E sendo que no direito era horrível de conseguir estágio, era difícil de conseguir emprego. Talvez hoje, se eu tivesse formado, eu estaria até desempregada, a gente não sabe, né? E eu me achei na pedagogia, hoje eu trabalho, tenho um emprego maravilhoso, e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas as pessoas têm esse preconceito dos cursos que me incomoda muito, porque acho que um é melhor do que o outro, mas é aquilo que tu escolheu para ti, né? A Exato. minha família disse para eu não fazer festa de formatura, que é só botar dinheiro fora. Mas daí a prima, o primo que fizeram direito podem fazer, porque, né, são advogados. Pensa que isso ainda não era só lá no começo, é no final da graduação também. Minhas amigas. Eles têm que Faz agradecer e que canta. conseguem ler o Faz direito e civil que canta a pra gente não nós. lê, né? O que, Iago? Esse pessoal tem que agradecer que eles conseguem hoje ler o direito civil, porque alguém ensinou eles a ler, né? Pois é, exatamente. Exatamente. Mas, né, qual é a função? Então, revisitar isso, né, os objetivos. Então, é revisitar a trajetória e reorganizar a rota. A gente tem que estar fazendo isso sempre, tá? E para quê, né? Entender que o projeto de pesquisa, né, a mesma prática é necessária. Isso vocês tiveram que fazer esse exercício durante todo o tempo, né? E isso como sugestão, tá? Desenvolver o mesmo exercício para outras etapas da vida, profissional, social, enfim, eu não coloquei amorosa, porque aí eu não tenho a psicologia, né? Então, não ia pedir para vocês fazer um projeto desse, mas é bacana vocês colocarem no papel a trajetória de vocês, e como a Priscila falou, a gente, quando vai fazer um tipo de atividade, a gente pode relembrar de coisas desagradáveis, tá? De coisas que a gente não queria lembrar e tudo mais. Mas isso tudo serve como casca para a vida, né, que a gente chama. Mas esse movimento que vocês fizeram no projeto de pesquisa, ele está totalmente ligado à questão da trajetória de vida de vocês, tá? Então, Professor. fala, não. Não, falou amoroso, amoroso ia ser só coisa, a maioria O que você aprendeu com amor, beber? choradeira. Beber. O que você aprendeu com amor, beber? Eu uso o livro, não dá para a gente se arriscar nessa temática, né, Priscila? Tá louco, né? Então, e aí assim, tá? E esse é um exercício que eu faço diretamente, né? Que a gente tem pilares que a gente tem que cuidar, né? Um exercício que a gente pode fazer, né? Espiritual, independente de qualquer crença de vocês, tá? Espiritual no sentido de, né, daquilo que vocês exercem, a fé de vocês, ou que fortalece vocês. Esse círculo aqui é o círculo da medicina, e a gente usa muito em pesquisa isso, porque quando a gente está imerso, quando a gente é acadêmico, a gente força muito a nossa mente, força muito o nosso corpo, a gente se priva de muitas questões sociais, né? Então, é bacana a gente colocar o que a gente precisa fortalecer nesses pilares, né? Mental. O que eu tenho que fazer para fortalecer a minha parte mental, né?
física, a mesma coisa a questão física, né? E a mesma coisa a questão emocional, tá? São pilares que estão totalmente ligados à questão da pesquisa, tá? Porque se um desses pilares aqui não está muito legal, né, a gente não tem resultado satisfatório. A gente não consegue chegar lá no final enfim, de um projeto, de uma disciplina, da graduação. Mantendo equilíbrio. Tá? Não, e esse equilíbrio 100% é uma coisa, assim, que na verdade, assim, ó, é utopia a gente dizer que ele existe, mas eu tenho que estar sempre cuidando desses pilares aqui, e principalmente vocês que são estudantes, porque tem uma parte que a gente tem da graduação, que é a metade da graduação e o final da graduação, que a gente começa a fazer alguns questionamentos. Primeiro questionamento, é uma imposição social, né? Que eu vá sair da graduação já empregado. Depende. Isso é uma imposição social e a gente foi, infelizmente, treinado. A palavra é treinado mesmo, para ter essa mentalidade. Não, depende. Isso não é assim. Então, a gente tem que começar a cuidar disso primeiro. E hoje eu conversava com uma aluna que a gente tem uma visão muito mecanicista da graduação, diferente do período que a gente vive agora, que é uma pandemia, gente. A gente está no ensino remoto, ok, né? A gente, como eu digo, a gente está remediando, tá? Mas a gente tem que cuidar dessa questão mecanicista, o porquê que eu estou na graduação ali. Para realmente pegar as habilidades e competências do curso, ou eu entro naquela utopia, naquela correria louca para chegar lá no diploma, e quando eu saio, eu não sei nem o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Muitas pessoas usam um discurso que eu contrario ele em alguns aspectos, tá? A gente vai realmente aprender a dar aula na sala de aula. Concordo em partes. Aprender a trabalhar com aluno, com estudante, sim, somente na sala de aula. Os estágios não dão conta disso. Agora, as ferramentas que eu preciso para manipular, para trabalhar em sala de aula, grande parte eu poderia ter pegado na graduação. E, infelizmente, a gente não tem essa maturidade, ou ninguém disse pra gente lá que a gente tinha que aproveitar mais o processo, aproveitar mais o caminho, tá? Então, a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar atento para isso. A gente tem que estar atento e bem atento. O que eu estou fazendo na graduação, tá? Alguém levantou a mão ou escreveu alguma coisa aí? É aquela questão da didática, né, senhor? Eu acho até que foi o senhor que falou numa aula que se fosse só pela questão de entrar em sala e dar aula, qualquer um daria, né? Qualquer um, né? Mas é a questão de ensinar e como ensinar. É entender o aluno, entender... Se muitas vezes um professor que trabalha há anos não consegue, né? Imagina agora a gente que está saindo. Se a gente não sai, né? Totalmente, vamos dizer assim, que a gente não consiga sair entendendo muita coisa que a gente tem que entender de fato, futuramente vai complicar muito. Então, eu acho que, mesmo que a gente esteja muitas vezes cansado, é importante a gente tirar um tempinho e não ficar só entrando nas aulas, né? A gente entende que tem muita gente que não tem tempo, mas é importante também a gente procurar ler e a gente tentar entender a nossa área, porque o futuro vai exigir isso, né? Então, é isso que eu penso em relação a isso. Não adianta também a gente achar que a gente correu, como o senhor disse, a gente correu atrás do diploma. Mas por que tu queria aquele diploma? Quer trabalhar naquilo ali, né? Não é só algo para enfeitar a tua parede, né? Então eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Sim, prof. Eu já vi colegas que se formaram, não ter didática nenhuma, e eu já vi meninas do ensino médio que querem fazer pedagogia com didáticas, assim, maravilhosas, e nem foram para a faculdade ainda. Belo exemplo. Eu tive, essa semana passada, tá? Eu tive que fazer uma rematrícula domingo. Domingo eu tive que fazer uma rematrícula, mas eu fiz a rematrícula com gosto. Uma escola particular de Guaíba entrou em contato comigo para ver a previsão de formatura de uma estagiária nossa que elas têm na escola, para ver se eu conseguiria adiantar algumas disciplinas para elas se formar esse semestre, porque a escola quer contratar para ontem essa estagiária que está lá. A estagiária está lá há pouco tempo, tem pouca prática.
E aí eu fico pensando, né? Essa estagiária, ela aproveitou o caminho, porque ela tá colocando lá, e outra não tem magistério. E ela tá colocando lá isso em prática numa escola que é exigente, eu já trabalhei lá, e aí tu fica, né? Realmente tá aproveitando o caminho. É isso que a gente tem que fazer como exercício, né? A gente tem que. Ah, tem algumas coisas que eu não aproveitei. Por exemplo, assim, educação física, que todo mundo leva de barbada, né? Pô, tem partes da educação física ali que trabalha com a anatomia e tudo mais ali. Pô, me formei e tudo. Voltar lá e revisitar isso. Gente, porque assim, ó, meia sola tá cheio. Ah, concurso é só apresentar o diploma e tu entra no concurso. Ok, eu concordo. Ah, mas por contrato eu preciso somente o diploma. Eu concordo. Só que depois a qualidade do teu trabalho é uma coisa que vai fazer diferença. Quando tu Isso entra... faz eu me lembrar dos professores do ensino fundamental, da qualidade das aulas que hoje eu consigo observar, né? Como que era professores que estavam ali só pelo concurso e não estavam nem aí pela qualidade da aula, porque já estavam acomodados. E isso eu ficava assim pensando, meu Deus, essa pessoa não gosta de ser professora. Ela tá aqui porque é cômodo, porque ela recebe bem e vive uma vida ótima, né? E é isso. E não passa nada além disso, porque a qualidade do ensino era péssimo, não tinha paciência com as crianças, que é super comum tu ver isso, professoras que detestam crianças. Aí tu fica pensando, né, por que fez pedagogia, por que foi professora? E aquela coisa também, né, Jennifer, a gente ouve muito, mas é porque ele já está há anos trabalhando na área, né? Mas imagina uma pessoa que entra agora já com essa, né, que não tem muita vontade. Aí tu já viu, né? Sim. É isso. É esse exercício que eu quero que vocês façam, tá? Por exemplo, né? Não admito nenhum graduando que se preste chegar na escola e não conseguir fazer um projeto de trabalho. Isso é uma coisa que eu não admito. Eu não admito mesmo. Ah, mas quem faz totalmente AD lá, Felipe, não faz nem o estágio. Ok, gente, ok. Se vocês querem, né? Eu digo vocês, nós todos, me incluindo junto, tá? Nivelar por baixo, se nivelar. Eu conheço professores formados somente na EAD que são excelentes e eu trocaria por professores que são formados no presencial. Eu trocaria. Porque, assim, realmente tentam buscar, tentam aprender, sabe? Então, assim, muita gente que se forma na EAD em outras universidades me procura, Felipe, eu preciso de um livro, Felipe, eu preciso fazer um planejamento, né? Existe, né, gente? Existe, então, assim, ó, comecem a olhar com atenção para isso, né? Comecem a dar uma valorizada também neste ponto de vocês, porque é interessante a gente, né? Analisar um pouquinho a questão do caminho. E quando essa escola entrou em contato comigo, e na verdade nem era avançar muito, a aluna já está em tempo de se formar, eu só adicionei uma disciplina a mais, mas para te ver assim, gente, tá difícil de achar bom professor, tá difícil. Para a escola tá fazendo isso é porque assim, ó, tá difícil. Ah, tem oferta? Tem. Oferta de professor eu sei que tem. Eu tô ali na CRE, eu sei as pilhas que tem de gente pedindo contrato ali. Mas bons professores, olha, tá difícil. Então, assim, ó. E ela é maravilhosa, né, Sor? Por isso também. Mas não é a questão do ser maravilhosa, André. Eu vou mais. É a questão da pessoa ver na prática, tu entendeu? Eu tenho vários casos. Ela assim, se dedica muito, Sor, também. Eu digo assim, é aquela coisa assim, é o que a gente precisa. É isso, sabe? E é visto também. Então, a gente assim, ela aprendeu e ela se dedica, né? Então, tudo isso é visto. A escola vê isso também. Porque às vezes as pessoas, a escola não reconhece, mas tem que ver se tu tá fazendo para ser reconhecido também, né? Claro. Porque é muito fácil tu dizer assim, eu faço, mas a escola não reconhece. Mas às vezes tu tá fazendo o que é necessário realmente, tu tá dando o melhor de ti. Então, assim, é bem bacana a gente fazer esse exercício. Eu faço constantemente esse exercício, assim, e acaba passando muita gente, né, pela gente. Oi, alguém levantou a mão? E também não se deixar contaminar pelos outros professores, né? Porque muitas vezes vai todo lá o estagiário, enfim, vai lá com garra para fazer coisas diferentes e tal, e vê os outros desanimados e tal, daí para pensar, e os outros não se dedicam, estão aqui, eu também não vou fazer. Não se deixar contaminar com esses maus profissionais, né, no caso. Exatamente, porque assim, né,
para colocar para baixo vocês, vai ter muita gente, né? Então, faz Não, qualquer uma coisa. coisa que eu sempre prezo é o nome da instituição. Eu fui ver isso quando eu fui trabalhar com pessoas que estavam se formando na PUC, na URGS, que são faculdades de nomes, porém, péssima qualidade dos profissionais que estavam trabalhando comigo, né? Às vezes tu fala, e a UBRA, que muita gente menospreza a UBRA, né? Mas eu vejo profissionais da UBRA excelentes, então é a pessoa se dedicar, procurar saber mais, estudar, se esforçar, então não tem nada a ver com o nome da instituição. E assim, ó, uma coisa que eu sempre digo, né? Nós que somos, né? Eu fui aluno da UBRA, né? Fiz as minhas 2 graduações na UBRA, fiz o meu mestrado na UBRA, vou fazer uma outra especialização agora na UBRA, e eu amo a UBRA, tá? E amanhã ou depois pode ser que eu não esteja na UBRA mais, por uma opção minha, uma opção da instituição, mas eu não posso colocar fora a minha passagem dentro. E eu aprendi muito, conheci pessoas excelentes e humanas dentro da educação, né? Então, assim, isso a gente tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente, na verdade, tá menosprezando isso, eu também tô menosprezando a minha caminhada. E em todo lugar, gente, todo lugar, vocês vão ter bons professores, professores medianos e professores que ganham muito pelo que fazem. Isso é todo lugar. Mas é interessante vocês terem sempre esse ponto crítico com vocês, tá? Então, assim, olha só. Uma proposta que eu coloquei um TDE para vocês lá, é o nosso último TDE, tá? Da disciplina. Não coloquei vinculado a nota nem nada. Para vocês que queiram fazer um exercício assim e produzir um mapa mental, que é um esquema, eu coloquei um texto do José Morin sobre projetos de vida. Eu acho que é um texto de 4 folhas, bem bacana o texto, né? Eu estou fazendo meu mapa mental ali, com texto, né? Uma coisa importante, eu gosto de fazer sempre os exercícios que vocês fazem, eu também faço, né? Para ver se vai dar certo. Por exemplo, a esposa aqui, que é pedagoga, ela que lute. Quase todas as atividades que vocês fizeram, ela também faz, né? Que é os testes que eu acabo fazendo para a gente discutir e melhorar. Esse texto eu achei um texto bem legal, assim. Ele discute a função do projeto de vida, a relação com o projeto de vida escolar e o que eu tenho que realmente fazer, né? Então, coloquei como TDE, tá? É o último TDE da disciplina. Então, para vocês, assim, fazerem esse movimento ali de realmente conhecer e analisar o projeto de vida, né? Esse projeto mesmo, assim, esse projeto de pesquisa, assim, que vocês estão desenvolvendo, mesmo que não teve toda a entrega ali, salvem esse projeto e façam um exercício depois quando vocês estiverem na prática de vocês, ou até no estágio, né? Quem vai fazer estágio de gestão e tudo assim, ó, para dar para readaptar, para reorganizar, né? Uma coisa, né? A maioria dos grupos está atingindo, que é fazer um serviço social, disponibilizaram a aula para alunos que não estariam fazendo atividades físicas, aulas de reforço, alimento para quem tem fome, né? Participação nessas situações, suporte para as escolas. Então, assim, surgiu muita coisa boa, né? Para aqueles que daqui a um pouco vão ter que encarar um estágio remoto, né? Serviu também de aprendizado, porque tu acaba desenvolvendo, né? Atividades, trabalhar em grupo, entender que eu preciso, às vezes, de uma referência e não tem problema nenhuma ter uma referência, né? Dentro do grupo e tudo mais. Então, assim, e esse texto ali que eu deixei para vocês ali, como TDE, ele é um texto bem didático, assim, do José Morin, para quem futuramente quer trabalhar um pouquinho com projeto de vida ou entender o conceito da escola. José Morin é bom de ler, tá? Porque é um teórico fácil e é um teórico acessível, ele foi professor já em todos os níveis. Eu não gosto de trazer textos para vocês de professor somente acadêmico, tá? Porque quem nunca passou pela escola básica, é difícil a gente engolir e falar de escola, né? Porque se tu não conhece as dificuldades da escola, o que eu tenho lá, é complicado a gente falar sobre, né? E essa relação agora que alguém colocou aqui, como eu estava sem vídeo, eu não vi, a questão das pessoas, às vezes, né, o próprio professor, o colega te coloca para baixo, ou fazer mais do mesmo, né,
ou aquele discurso, né? Ah, é vassoura nova. Eu faz 15 anos que eu sou vassoura nova, então. Porque assim, eu já disse, né? A única coisa que eu guardo, tá? Para ajudar os meus alunos são projetos de estágio que eu fiz. Volta e meia, preciso, eu mando os meus, né? Mas eu não guardo atividade. Por exemplo, essa disciplina de vocês eu vou dar em Canoas ano que vem. Eu não guardo nada dela, porque isso me obriga, né, a planejar de novo. Dá uma trabalhada do cão, né? Mas até os textos, né, eu também procuro, né, desacomodar, procurar novo, mas eu não aprendi sozinho isso, tá? Isso foi uma professora que me ensinou. Até agora ela está aposentada, que é a Viviana, né, Viviana Benetti, que era da Ubra. Me ensinou a fazer isso. E ela disse que quer te movimentar, termina a disciplina, joga tudo fora, ou guarda, esquece. E aí depois tu vai ser obrigado a planejar de novo, né? Assim, como eu digo, essa turma aqui em especial, né, a galera aqui da educação física, eu me surpreendi com a produção da educação física, sinceramente, tá? Coloquei numa reunião de gestores que teve, eu me surpreendi com a produção, né, que como melhorou a leva, assim, eu digo, da educação física, né? Os coitadinhos, os pobres bichos, agora só tem eu, né, cara? Então eu acabo decorando a escrita de cada um, né? Pobres, coitado, né? Mas o pessoal da educação física, assim, eu fiz um paralelo muito bom. O que eu tive há 3 anos atrás e o que eu tenho agora. A produção intelectual de vocês aumentou muito, né? Porque eu acho também que vocês entraram num certo movimento agora de mudar aquele estereótipo de joga bola, né? Eu vi até nas atividades, nos vídeos, o Kleber me manda bastante vídeo para olhar, assim, e eu estava olhando, assim, como a preocupação com a didática aumentou, né? Como esse exercício aumentou bastante, e eu garanto, né, que até os colegas, os meus alunos da pedagogia, também, às vezes, ficam surpreendidos com a participação de alguns colegas da educação física que estão sempre aqui na aula, sempre interagindo, sempre falando, e a gente não tinha isso, gente, não tinha. Eu me lembro que eles ficavam surtados quando eles sabiam que era disciplina comum com a educação física na sala 217. Eles surtavam, eles ficavam apavorados. Tá? Eu me lembro até hoje, né? Mas o que acontece? Gente, como mudou. E a última disciplina que a gente teve presencial, que eu sempre lembro que a gente teve com... eu sempre esqueço o nome daquele queridão, que até tá trabalhando à noite na academia. Quem é, Marília? O Carequinha? O Carequinha, né? Naquela turma começou a mudar um pouco o contexto. Porque o que ele fazia em aula, assim, os outros tinham que correr atrás. Aí tinha a Cássia... A gente dizia, foi a melhor aula com o pessoal da educação física. Tinha a Cássia, eu acho. Tinha uma outra... Então, assim, gente, e assim, a partir dali começou um movimento muito interessante. Gente, eu me apavorava principalmente com que, por exemplo, assim, a Cássia é quietinha, né? Mas tu tem que ver o que me manda de mensagem, né? E na época, meu Deus do céu, a primeira e segunda aula de eu tava com medo de fazer essa disciplina, a Cássia para mim. Mas teve era bem envergonhada no cantinho ali. E, gente, o que aquele guri fazia... Bom, polígrafo, livros para disciplina, o que ele levava era pilha de coisa. Mas, assim, ali começa um movimento bem interessante, né? Eu acho que é dessa... E eu vejo também hoje, acompanhando a professora da Letícia, que é a Priscila, ali na Martinho, é um outro tipo de educação física. É um outro tipo, sabe? Tá mudando muito, 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 né? Então, acho que isso é bem interessante para a gente ver. Na verdade, eu acho que está ocorrendo mudanças nos 2 cursos, né, prof? A pedagogia está deixando de ser o famoso EVA e a educação física, ou não jogar só bola. Graças a Deus, a Marília lembrou disso. Gente, porque eu tinha pavor. Eu entrava na sala 217, nada contra, pelo contrário, às vezes a gente recorre, né? Mas assim, eu me apavorava. Era pilha de EVA, de coisa, disso, daquilo. Eu disse, meu Deus do céu. Porque assim, a gente tem essa função lá no magistério, que a gente tem toda essa trabalheira no magistério, tá? E aí tu chegar para pedagogia e ver, mas na verdade tu via mais do mesmo, né? Mas isso mudou muito, Marília, exatamente, mudou, e a gente mostra que pedagogo não é só aquilo que pensavam que era, né? Então, tanto é, né, a gente tem uma entrada forte agora também, assim, não tanto porque o nosso curso tem extensão, mas em outras universidades de homens, né, de meninos na pedagogia,
Isso é muito interessante a gente ver também, né? O Carequinha ia fazer, né? Na Ubra Canoas. Ele até estava fazendo algumas disciplinas já. Entendeu? Ele estava matriculado, acho que ele está fazendo meio paralelo, está fazendo algumas lá e tudo. Mas assim, mas para vocês entenderem, então assim, tudo isso eu consegui enxergar agora nos projetos, né, de pesquisa. Consegui enxergar muito, 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 né? E eu acho que eu fecho assim para vocês, lembrando, né, que semana que vem é o último prazo para postar o projeto. Eu não vou estender prazo do projeto, tá? Porque se pegar minha gravação de 2 meses atrás, lá eu tô dizendo, vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. Liberei um mês inteiro sem TDE para fazer, tá? Posta do jeito que tá. Postem lá, porque assim, eu quero realmente dar um feedback de acordo para vocês, tá? Quero pegar o projeto, por exemplo, da Priscila, pontuar tudo certinho para ela guardar esse feedback e ter, olha, melhora isso, melhora aquilo, tá? Então, é para isso que serve, tá? Então, e aí na aula que vem, eu vou fazer a discussão desse projeto, desse texto do José Morin, tá? Então, eu deixei 2 semanas para vocês fazerem essa questão do projeto de vida, né? Dentro do projeto de pesquisa, tem alguns itens ali que daqui a um pouco não se encaixam com vocês, tá? A questão, por exemplo, de orçamento ali, aquela questão do termo de consentimento, tá? Como a gente não teve nada disso, vocês podem excluir essas partes do projeto, tá? Excluam aquilo que não se encaixa para vocês, tá? Então, assim, sem problema. Porque tem até alguns já me perguntaram no privado isso. Então, Vou provar aquela questão de datas ali, que tem a planilhinha de datas, tu acha interessante fazer? Por que eu acho interessante, Marília? Para te tentar, por cima, mais ou menos colocar não uma previsão, mas tentar colocar como é que foram feitos o teu foi projeto. O desenvolvimento do processo, tá? Porque, sabe, colocar mais ou menos ali como é que foi o andamento, enfim, dele, né? Então, Cássio, eu nem me lembro qual era aquela disciplina. Olha, no último tempo... Não era escola e currículo. Escola e currículo, isso aí. Eu também não lembro. Eu sei que foi em 2020 ou 2019. 19. Segundo semestre. 2019. Escola e currículo. Eu tava apavorada. Eu não queria fazer cadeira, que era só eu. Mas assim, ó. Eu nunca vou me esquecer. O Carequinha fez no nosso grupo. Quase nos matou. Eu acho que eu não era da turma do Carequinha. Não foi no mesmo semestre que o dele. Quando eu tava fazendo era a Natiele. É verdade, mas assim, teve escola e currículo e tinha outra comum. Foram 2 comuns que eu dei, verdade. O Carequinha foi escola e currículo. Mas eu fiz com a Cássia também. Isso, Agora foi acho que segundo semestre. Foi bem quando iniciou a pandemia. Foi no primeiro semestre, no segundo. Foi didática? Tu só começou, né, Cássia? Só começou, né? Eu digo, eu fiquei bem chateada, sabe? Porque eu gostei, assim, depois que eu fui conhecendo a turma, e aí a Nath também tava na mesma turma, sabe? E aí conheci vou me dar bem, eu acho que na cadeira. E aí entrou a pandemia, né? Esse ano, assim, eu tô bem mais parada, que nem, sei lá, esse ano pra mim tá bem complicado, né? Mas se não fosse, assim, os meus colegas do grupo, eu não sei se terminaria a disciplina, sabe? Que legal tu falar isso. Com certeza o teu grupo, né, vai ter um outro olhar agora, assim, com o conteúdo. E foi didática. Gente, parece tanto tempo, e faz tanto tempo a pandemia. Foi didática, deu nem um mês presencial e a gente entrou em aula remota, isso mesmo. E no outro semestre, 2019-2, foi escola e currículo. Porque eu me lembro que a gente construiu planejamento, discutiu o currículo das escolas, apresentamos o currículo das escolas, verdade? Mas o Carequinha colocava o grupo para correr, né, Marília? Era minha Nossa Senhora. Era tu, Andrine, né? Eu, a Andri... ele dizia assim, Andri.
Era E acho que ele estava nessa disciplina de de hoje, né? didática também, eu acho. E a de Porque eu hoje ele fugi tá. dele, né? Eu lembro que em uma disciplina a gente fugiu dele, a gente não queria ficar perto. Não, eu me lembro. Eu não sei se a Rafa tá aqui ainda. Eu acho que é a Rafa, que é do grupo dele. E assim, eles estão tocando o projeto. Eu sei que o Edilei trabalha na academia até mais tarde, mas eles estão tocando, eles estão sempre me chamando e assiste a gravação E aí, depois. prof, ele tocava o terror, mas ele era super comprometido, né? Sim, sim. Não, ele vinha com as perguntas, às vezes, que eu ficava de saia justa, né? Às vezes eu E ele tinha me que- mandava e-mail durante o dia, não era nem WhatsApp, Eita. era e-mail. Então, mas, por exemplo, se a gente pensar até aqui, tem a Priscila, a Rafaela, na verdade a galera da educação física, né? O Fernandes entrou agora há pouquinho, o pessoal hoje corre mais atrás. Se pegar o que se formou há 4 anos atrás, isso é ponto positivo para vocês. Gente, dava uma agonia. Por exemplo, eu peguei uma disciplina com a educação física, era sexta-noite. Eu ficava com a sala vazia no intervalo. Aí eles marcavam o jogo ali no tabuão que tinha ali e aqui, era uma loucura. Eu sei que era uma loucura que ninguém queria pegar a disciplina. A Líbia mesmo, gente, a Líbia chegava a se estremecer quando tinha que pegar, porque ela que trabalhava com didática, mas mudou muito isso, mudou muito, e é bem, bem interessante, né, a gente analisar comportamento, né? Eu acho que cabe analisar a questão dessa função. Eu acho que hoje a gente tem um pedagogo que está querendo ler coisas diferentes e não ficar somente em 2 pilares, Piaget e Vygotsky, porque assim não dá para estar sempre ressuscitando somente esses caras, né? Deixa os caras descansar um pouco lá na tumba, né? Deixa lá, passou, cada um tem o seu tempo, né? E a educação física também, eu acho que chegou o momento que não, se desacomodar mesmo, sabe? É tocar projeto para frente, né? É mostrar que a gente precisa, né, de... O exercício físico não é somente exercício físico, precisa de um planejamento, que precisa alguém especializado para fazer isso, né? Por exemplo, as minhas filhas não fazem educação física a não ser com professor de educação física. Não fazem atividade física. Porque eu sei que é um profissional que ele teve a formação, nem que seja mínima, para trabalhar com o corpo da gente, né? Assim como às vezes a gente tem outros professores de outras áreas que dizem assim, eu alfabetizo. Não, 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 não. De repente tu faz um arranjo ali, a criança é um pouquinho esperta, avançada, e ela vai montando a letra e tudo mais ali, né? Então, Professor. fala, Fernandes. Boa noite. Oi, tudo bem? Só para comentar aí. Esses anos aí a gente se puxou bem mais. Esse ano eu não tô, porque eu acho que tava meio cansado mesmo, e estou formando agora, já tô na finaleira, mas é questão do meu trabalho também, entendeu? Eu fico todo dia, agora deu uma parada, mas eu fico todo dia até as 9 ou 10 horas, até o terceirão, entendeu? Que é meio que obrigatório, né? A gente não escolhe. Mas dos meus colegas também foi bem melhor o ano que passou, entendeu? Em questão de faltas também. O primeiro semestre que eu fiz, a gurizada que estava se formando, ninguém ia na aula. Exatamente, Fernandes. Mas assim, Fernandes, a gente sabe certinho, por exemplo, assim, o cara que trabalha, que está na correria, que está sempre perto, a gente vê. Mas é que nem tu falou, mudou muito, 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 né? Isso é uma coisa que mudou, né? Então, mas é uma coisa que eu acho que vocês têm, assim, quando ir fechando, que nem o teu caso, que é formando, quem está se formando? Primeiro, né? Da área de vocês, é vocês que sabem, né? É vocês que vão fazer aquilo da melhor forma, tá? É que nem eu sempre levanto a bandeira, tá? Existe, né, o respeito e o cuidado ao corpo que a criança tem que adquirir, e isso é o professor de educação física que vai trabalhar. Existe o processo de alfabetização, de organização das áreas, é o pedagogo. Ponto. Ponto. Sabe? Podemos fazer arranjos, às vezes, o professor de educação física não veio. Dá uma folha para pintar, então. Não me leva para jogar bola. Não leva. A gente não sabe fazer isso. A gente acha que sabe, entendeu? Porque, assim, primeira coisa que o professor de educação física olha quando vai levar para fazer um esporte coletivo. Tá de tênis? Ok, tá de tênis, vai fazer. O pedagogo não olha isso. Eu sei que não olha, eu tô em escola, eu sei disso. A Priscila chega de salto e vai jogar bola, o pedagogo não vai olhar isso.
tá? Calça jeans. Ah, eu tô de calça jeans, vai jogar. Não, professor de educação física não, tu vai ficar sentado, porque a roupa é melhor para questão muscular e tudo mais, sabe? Né? Ou então a primeira coisa lá, chega alguém, eu vou ensinar a contar. Ai, que coisa mais linda, tá contando até 20, sabe os números. Não, ele não sabe até os números até 20, não. Ele decorou. Que nem a minha que tá contando até 20. Pede para ela fazer 5 mais 4, ela não faz. Então ela não sabe até 20, sabe? Então, mas isso a gente, né, vai trabalhando com o tempo, né? Por exemplo, ali no projeto de pesquisa de vocês, né? O Thales e o André estão arrecadando alimentos ali, e aí eu chegar lá no final, e arrecadaram só 132 quilos. O teu projeto era de arrecadação? Tu fez um projeto de Desmotiva com esse jeito. tá? O teu projeto é sobre arrecadação? Não é, professor, então tu não sabe do processo, então, né, não avalia. Então, assim, tá? Leiam esse texto para vocês, não é um texto lá que eu coloquei para avaliar vocês, e outra, né, o último TDE, pena que a gente não pode estourar champanhe, né, quando chegar ali a finaleira ali, mas digo, vocês vão terminar o semestre, assim, com uma disciplina que ela é pesada, ela é chatinha de fazendo, porque a gente não tem aquele conteúdo formal, né, que a gente está acostumado, que a gente tem disciplinas mais específicas, né, ela é uma disciplina que chega a um certo ponto ali que a gente diz assim, meu Deus, né, eu não estou aprendendo nada. Aí lá no dia 20 eu vou colocar vários pontos que vocês se reinventaram, fizeram, buscaram, né? Mas é uma disciplina assim que quem vai fazer prática e metodologia de ensino e aprendizagem semestre que vem, já se benzam, descansa bem no final de julho, tá? Tem uns que vão fazer, porque assim, ó, essa corre lágrimas, mas quem passou dessa aqui encara a outra, tá? E eu não sei, tu é formanda, Priscila? Ô, Priscila, velho, só contando os dias. Eu vou agora, semestre que vem, eu vou me formar. Mas falta pouco para cursar? Sim, falta 6 disciplinas, só que eu vou ter que fazer uma correria, né? 2 disciplinas em Canoas e uma em Gravataí. Né? Faz parte. O No Thaleson... semestre, professor, no semestre retrasado eu peguei 8 disciplinas e 2 estágios. Meu Deus, Fernandes. No passado, remoto? No retrasado, presencial, acho que era. Era presencial. Barbaridade, irmão. Eu me ferrei. Parabéns, não teve vida, né? É que por causa do trabalho, eu tinha pegado uma cadeira, daí eu tive que dar uma adiantada. Sim. Então, Thaleson... Da vida.